floral de sempre. Vereador Teocena, mas não se fala em outra coisa que não seja em Teocena nessa cidade. Não se fala em outra coisa em Teocena. Rapaz, o que eu acho que de 10 habitantes dessa cidade, 7 falam em seu nome. Você tem certeza? Seja por tenho certeza sim, Silvio Santos. Seja por Beverly Hills, que a gente vai falar daqui a pouco, seja pelas polêmicas das últimas semanas. Eu sei que o vereador Teocena não sai da boca do povo. Isso é bom pro político. Importante que mostrou que eu estou vivo. Graças a Deus. Eu acho Graças que a Deus. a gente fica alegre porque está sendo lembrado de algum jeito ou de outro. Mas essa última vez a gente ficou meio triste, meio preocupado com a situação. Mas passou, graças a Deus, a gente não fez colocação nenhuma. Pela primeira vez eu estou fazendo uma colocação ao vivo. Por favor, sinta-se à vontade. E a gente vai ficar à vontade para conversar, para trocar ideias com vocês. Eu acho que esse programa é um programa diferenciado. Porque você pode trocar ideias, ver as conversas. Já vi aqui a empanadazinha bonitinha. Pode pegar aqui, empanada. Não pode comer agora. A gente tá falando daqui a pouco a gente vai fazer um merchan, porque aqui tem... Isso é um programa organizado. Daqui a pouco a gente vai falar das empanadas argentinas. Pronto. Né? Mas antes de tudo, vereador Teocena, já que a gente puxou esse assunto, houve uma situação, e para quem não está sabendo vai saber agora, mas acho que todo mundo já está sabendo, e Theo está falando isso ao vivo porque ele preferiu se resguardar durante esse tempo, né? Eu até estranhei, falei, Theo tá quieto, Theo tá calado, né? Houve uma situação. Os vereadores estavam na comissão, na sala da Sala de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores. Theo estava lá. Né? O vereador Átila do Congo, que aqui esteve, vocês se lembram muito bem, deu uma bela entrevista aqui pra gente. Né? E o vereador Átila do Congo entrou na CCJ e foi cobrar de Theo, porque Theo estava barrando, assim foi que ele disse. Theo estava barrando o projeto de todos os vereadores, inclusive o dele e de todos os vereadores. Aí ele disse que você teria dito o seguinte, aí até a oportunidade de você responder. Eu tô barrando porque o prefeito vai vetar, então eu tô fazendo isso antes para adiantar o processo. Foi isso que aconteceu, aí depois houve bate-boca, ele disse que Theo puxou uma taça para arremessar nele, aí ele disse que se Theo fosse da idade dele, o mais novo que ele tinha metido a mão em Theo, e Theo ficou quieto, Theo ficou calado, depois de um tempo... Theo entrou com a representação no Conselho de Ética e com a Corregedoria da CMS contra o vereador Átila do Congo pelas as palavras ditas em toda a imprensa e proferidas a ele no dia da confusão. Eu estranhei porque, Theo, o seu nome nunca está envolvido nessas confusões. Aí eu imagino que você também deve ter tomado um susto com tudo que aconteceu. Primeiro dizer que o Estatuto do Idoso me protege. Né? Eu estou né, prevenindo... Você tem quantos anos? 65, eu estou na linha. Então você já tá. Tá vendo? Você já pode andar grátis de buzu, de metrô. Eu tenho que ser protegido, tudo grátis. Tudo né? grátis. Na realidade, só a explicação do que está acontecendo, na realidade, não foi dessa forma. É uma explicação muito clara. E que a gente tem que entender o processo político e pelo tempo todo que a gente está vivendo. Com a mudança da presidência, com a vinda de Muniz, houve uma regularização das comissões de Salvador. Nós passamos um momento muito difícil, muito complicado. E todo mundo vivencia e sabe como é que aconteceu o processo todo. Durante esse período em que vivia dificuldade com as comissões, todos os projetos foram aprovados. Às vezes nem ser avaliados, mas foram aprovados de alguma forma. Por quê? O Geraldinho, que era presidente da Câmara, tinha um poder, tinha a condição com a bancada de governo, com a bancada de oposição. Ele conseguiu construir um trabalho dele muito bom, de apoio a todos, inclusive o próprio vereador Teocena, que apoiava a bancada de governo. Sim. E isso nós aprovamos todos os projetos. O que é que acontecia com os projetos aprovados? O desgaste era muito grande, porque quando chegava na prefeitura, a Procuradoria avaliava a constitucionalidade, a legalidade e ia o veto. E ocasionava um problema difícil, um problema até político. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça, com a presidência de Paulo Magalhães, com o vereador Júlio, com o vereador Suíca, com o vereador Aleluia, a gente tem feito um trabalho cuidadoso com todos os projetos. É preciso, acima de tudo, olhar
a constitucionalidade, a questão do orçamentária, que você, quando qualquer questão orçamentária, você evita fazer isso para vir para a prefeitura. Começamos a avaliar os projetos em si, todos. Não foi só em todos, basta olhar a relação de todos os projetos. Foram muitos rejeitados justamente porque nós acostumamos, no tempo de Geraldinho, a apresentar tudo que era projetos. E a gente teve o cuidado de rejeitar. Por coincidência, esses projetos que a gente fez a rejeição se tornou indicação, que não tem força de lei, e ontem nós aprovamos todos esses de indicação. Entendeu? Entendi. Então, essa mudança que acontece, infelizmente, talvez o próprio vereador não consegue entender a trâmite da Câmara e o que é que pode ser feito. Então, estranhou, não se disse nunca que, claro, a Câmara tem tranquilidade de seguir, e principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, que é fundamental, a principal comissão da Câmara. Da Câmara. E a gente tem que ter o cuidado, talvez pelo tempo, pela experiência. E você vê que a gente vai de uma comissão onde tem Suíca, que é vereador experiente, Paulo Magalhães. E é do Partido Trabalhadores, da outra. Claro. Então, tudo isso é feito, essa discussão. Então, o entendimento não foi nada disso, né? Quanto ao fato de acontecer, isso eu não vou entrar em detalhes. Sim. Não tem por que discutir isso. Acho que o caminho que eu tinha que fazer é que a regedoria vai avaliar o que aconteceu. Eu fico muito sentido, muito preocupado, muito triste, depois de 25 anos de mandatos, de política, de vivenciar com todos os partidos de oposição, de governo. A gente nunca discutiu nesse sentido. A gente tem construído um trabalho, principalmente a Câmara precisa resgatar pelo momento que a gente passou de dificuldade e credibilidade. E isso, quando acontece, a gente perde credibilidade. A gente fica triste com isso, mas é o que aconteceu. Agora, eu acho que cabe a corregedoria, vai se reunir agora, todo mundo vai dar uma opinião, Essa semana. vai ver, avaliar se a gente deve continuar isso ou se não deve continuar. Né? Eu acho que é um normal e a casa que tem que ser feita dessa forma. Né? Então, faz parte normal, a gente tem vivenciado muito isso, eu tenho atuado nesse sentido e lutado muito para que possa resolver. A gente fica muito triste. Eu realmente evitei falar, todas as rádios, eu nunca fiquei tão falado no momento. Só antes de Beverly Hills também. Não, Beverly Hills. Beverly A gente Hills vai é chegar em top. Beverly Hills, né? Beverly Hills. O garoto de Beverly